Amém. Amém, igreja? Já podemos sentir a presença desse Deus de forma sobrenatural. Você crê dessa forma? Então não deixe de continuar adorando a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Espírito, declara com fé. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, vai declarando para ele. Aleluia, aleluia. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Atos 1, versículo 8, um texto muito conhecido da igreja, com certeza. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Pai amado, pela ação do teu Espírito, mais uma vez, fale ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu intitulei esse tema antes e depois do poder do Espírito. Amém? Nós vamos falar de um personagem bíblico muito conhecido chamado Pedro. Como Pedro foi usado por Deus, mas como Pedro foi impulsivo em muitas coisas, como muitas vezes nós somos também. A palavra-chave desse texto é poder do Espírito. Repita comigo: poder do Espírito. Poder do Espírito. Aleluia. A palavra poder significa dínamos, que significa poder, força, fortaleza, energia. Então, se eu estou procurando algo mais da parte de Deus, eu tenho que procurar o poder de Deus. Amém? Pedir: Senhor, derrama poder sobre a minha vida, derrama unção sobre a minha vida, muda a minha história, muda a minha trajetória. O que eu tenho que entender, irmãos, que sem o poder do Espírito Santo, o crente não faz nada. Irmão, se quiser tocar um negocinho, pode ir. Um negocinho. O crente sem o poder do Espírito não faz nada. Fala para o seu irmão: não faz nada. Fala com o dedinho assim: não faz nada. Somos totalmente dependentes do poder do Espírito para fazer algo. Aleluia.
pastor Dinei levantou aqui um clamor, falou de um clamor sobre a timidez, sobre não ter ousadia. O poder do Espírito vai te dar. O poder do Espírito nos dá, aleluia. Mas eu preciso buscar esse poder. Eu preciso entender que essa minha dependência tem que ser todos os dias. Há pessoas que recebem algo da parte de Deus e recebeu naquele dia e está muito bom. Não, tem que continuar perseverando, buscando o poder de Deus. Porque a palavra de Deus nos declara que a cada dia mais e mais o Senhor vai derramando o que Ele tem para nós. Aleluia. Ele só quer derramar todo dia. Só que muitas vezes a gente quer parar. Ou muitas vezes somos impulsivos. Mas vamos diretamente ao ponto do que eu quero falar para vocês. Não precisa abrir. Em Mateus 14, versículo 28. Mateus 14, versículo 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quem lembra desse texto? Jesus num barco. Pedro olha de longe: Senhor, se realmente é o Senhor, eu quero ir aí. Olha que fé de Pedro. Você já imaginou você andando sobre as águas? Você já parou para imaginar? Eu por algumas vezes, estando perto de um rio ou no mar, eu me parei em frente ao mar assim, ao rio, e pensei: poxa, como deve ter sido lindo Pedro andando sobre as águas. Ao mesmo tempo eu imagino meu corpo e falo: bom, se Deus está comigo eu não vou afundar. Já imaginou o pastor Antônio andando sobre as águas? E Redinã falando o quê? E eu estou andando sobre as águas. É mais milagre ainda, né? Ó, ousadia pura. E Pedro foi, cheio de fé, cheio de confiança no Senhor. Só que na hora que ele está na metade do caminho, um pouco mais à frente, eu não sei, ele olha para o mar. Ele olha para o vento. E ele imagina: o que eu estou fazendo aqui? Automaticamente Pedro: Senhor, Senhor! E Jesus, aleluia: Pedrão, vem cá. Aleluia. Pedro caminhou, mas ele foi uma pessoa oscilante. Pedro nesse momento teve uma fé oscilante. Pedro até aqui não tinha conhecido o poder do Espírito Santo. Ele andava com Jesus, mas ele ainda não entendia o propósito de Jesus. Enquanto ele creu e olhou para Jesus, nada aconteceu. Tirou a atenção, a fé oscilou. E quantas vezes eu e você oscilamos na fé? Diante de dificuldades, diante de afrontas, diante de uma dívida, eu não sei. E muitas vezes oscilamos, falamos tanto de Jesus para as pessoas, mas quando vem a dificuldade, a gente olha para o lado e começa a afundar. Mas mesmo nós dessa forma, nós estamos aqui bem vivos. O Senhor tem nos sustentado de um jeito ou de outro, irmão. Oscilando na fé ou não, o Senhor está ali comigo e contigo, aleluia. Mas eu preciso entender que através do poder do Senhor, eu não vou afundar. Porque se parar para imaginar, eu não conheço outra pessoa que andou sobre o mar. Você conhece alguém? Talvez você vai dizer: poxa, pastor, meu tataravô ele andou. Tá, então prova. Talvez você vai dizer: pastor, eu andei sobre as águas. Eu ainda não vi relato nenhum. Mas Pedro andou. Alguns passos ele andou. E na nossa vida espiritual é assim. Muitas vezes damos alguns passos. Eu fico imaginando Jesus do outro lado, aguardando: vem Pedro, vem filho, vem. Quantas vezes estamos nessa caminhada e Jesus falando: vem, não para não, vem. Mas a gente oscila na fé. E a vontade é voltar, parar com tudo e sumir. Mas o Senhor está ali. Então Pedro aqui, ele teve uma fé oscilante. O texto nos mostra um discípulo muito oscilante na fé, ao mesmo tempo em que demonstra grande audácia espiritual em não naufragar na fé. Alguns passos ele caminhou. Aí eu te pergunto: quantos passos você já caminhou em direção ao Senhor? Pensa aí. Diante da tempestade, do mar revolto, quantos passos você já deu em direção ao Senhor? Quantos passos?
Sem o poder de Deus não dá para fazer nada, meu irmão. Eu não posso ter uma fé oscilante, eu não posso hoje estar bem, amanhã estar mal. Eu não posso hoje estar sorrindo, glória a Deus, jejuando, subindo um monte, lendo a palavra, oh glória. E amanhã, como é que você está, irmão? Mais ou menos. Eu não posso ser oscilante na fé. Pastor, só fala que você não sabe o que eu estou passando. Irmão, todo mundo passa dificuldade. Mas quando vier a oscilação, você vai falar, não, Senhor, me sustenta com o teu poder, aleluia. Pedro andou, mas Pedro oscilou. Outro texto que eu quero deixar registrado para vocês, Mateus 15:15, diz assim: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Essa parábola é onde Jesus está declarando sobre a contaminação de um copo sujo. O judeu tinha essa tradição. Jesus explicou tão bonitinho, e Pedro fala assim, eu não estou entendendo nada, explica aí. É muitas vezes quando você vem na igreja, a palavra está sendo pregada, você está pensando ontem. Você já entra na igreja pensando nas dívidas que tem que pagar amanhã, pensando na situação que você deixou para resolver em casa. E a palavra é pregada e você não entende, você fala assim, eu não estou entendendo nada. Como não está entendendo? Estamos vivendo um evangelho que as pessoas querem coisas prontas. Eles querem que um profeta revele. E a palavra é pregada o tempo inteiro. Mas estamos esperando um profeta falar. Eis que eu te digo. Tu vai queimar no fogo do inferno. Já pensou? Conserta a tua casa. Conserta a tua vida. Esse tipo de profecia ninguém quer. E a palavra é pregada o tempo inteiro. A palavra é o tempo inteiro pregada. Pedro andou o tempo inteiro com o Senhor. Nesse momento não estava entendendo nada, porque ele estava sem o poder do Espírito. Quantas coisas na sua vida têm acontecido e você não tem entendido? Sabe por quê, meu irmão? Que você parou de buscar. E muitas vezes as respostas do Senhor estão tão perto da gente, irmãos, mas a gente para de buscar. Deu um problema em casa, vai tentar de todas as formas. Não, vou procurar um profeta para revelar. Teve uma vez na minha vida, uma vez só, ficava essa história de profeta, procura fulano, fulano revela. Eu fui atrás disso. Eu conheci muita pessoa, eu precisava de uma resposta, eu estava lendo, não estava entendendo nada, eu estava orando, nada de resposta de Deus. Aí essa pessoa sabia que era uma pessoa, ela só de olhar, ela revelava alguma coisa, pastor. Eu falei, vou atrás dela. Cheguei perto da pessoa assim, opa, beleza, Pai do Senhor. Pai, Senhor, tudo bem? Estou esperando meu esposo aqui. Falei, mesmo? Como é que a senhora está? Estou bem. E eu estava no negócio assim, Senhor, fala. Cutuca ela, manda falar alguma coisa para mim. Ela só contou o problema da vida dela para mim, irmão. Quase que eu revelei para ela. Isso aí, pastor, obrigado. Eu esperando, sabe que negócio? Você fica assim, olhando para a pessoa. Dentro de você está assim, Deus fala. Deus, E nada, contou só problema. O filho me abraçou. Deus abençoe, minha irmã. Entrei no carro frustrado. Falei, Deus, entendi que dessa vez eu não vou usar essa pessoa para falar comigo, não. Eu entendi que eu tinha que ir para o joelho, irmão, e buscar mais. A bênção muitas vezes não chega porque eu estou buscando um pouco. E quando a palavra é revelada, eu sem o poder do Espírito, eu não vou entender. A Bíblia sem fé é um livro comum. Eu tenho que ler a Bíblia, cada letra, cada palavra da Bíblia com fé. Senão, meu irmão, não funciona. Eu já tenho que começar, Senhor, fala no meu coração, que o Espírito Santo do Senhor me revele. E começa a falar. Eu vi um relato uma vez de um senhor analfabeto, não sabia ler e tinha um desejo de ler a Bíblia. Aí o pastor amigo dele, o presbítero, não sei, deu a Bíblia de presente para ele. E ele ficou assim. A igreja não entendeu porque deu aquela Bíblia para ele. Mas o pastor sabia do desejo que ele tinha. O pastor teve uma fé de louco, né? Pegou a Bíblia e deu para um analfabeto. E esse senhor, quando chegou em casa, ele abriu a Bíblia, ele falou que via as letras saltarem assim, ó. Ele via as letras saltando, começou a entender tudo, começou a se maravilhar com aquilo ali. E Deus foi falando, revelando diretamente para ele. Analfabeto.
Ele aprendeu a ler através da Bíblia, aleluia, sem ninguém ao redor dele, só quem estava ali era o Espírito Santo de Deus, aleluia. E ele começou a ler, começou a pregar a palavra de Deus. Para eu entender, eu tenho que buscar poder dos céus, irmãos. E muitas vezes a gente não entende as coisas que Deus fala ao nosso coração. Quando a Bíblia fala de perdão, quantas vezes você lê palavra, ouve palavras falando de perdão, e como é difícil perdoar. Pensa aí, pensa nessa pessoa que você tem vontade de estraçalhar, só pensar. Talvez ela está do seu lado agora, é seu marido, vou desgramado, pensa só. E a Bíblia, muitas vezes o pastor está pregando sobre o perdão, você está assim, desgramado. Se você não me pedir, eu não vou fazer nada. Casal tem isso, não tem? Eu não abro mão, se não pedir, eu não abro mão. E casal quando está brigado é legal, não é? Diz que é bom brigar para depois fazer as pazes, não sei se é bom não. Pensa aí, quando está tudo bem, está todo mundo rindo, né? O casal quando está bem está rindo, faz almoço para a mulher. Ninguém faz. Limpa a casa para a mulher. Pelo amor de Deus. Ih! Faz nada. Que murcho. Não faz nada. Não faz. Ih, tem criança falando aí. Não faz nada. Quer poder de Deus, mas não faz nada. A palavra diz: ame a sua esposa, ame, como algo mais frágil. E aquela briga herda dentro de casa, nada funciona. Vai para o joelho, meu irmão. Os casais estão se perdendo porque não vai para o joelho. As pessoas acham que igreja e pastor tem solução mágica para o seu casamento. Tem não, irmão. A solução está aqui, ó. Eu tenho que ler a palavra e entender. O Espírito Santo fala no meu coração. E tem pessoas que falam assim: poxa, não estou tendo assistência nenhuma do pastor, meu casamento está destruído. Cara de pau. Joga para o pastor que é mais fácil, né? Acho que tem pessoas que acham que vai sentar com o pastor num gabinete e vai resolver o casamento dele. Vai não, irmão. O pastor vai te orientar, mas se você não ouviu o que ele está dizendo, diante da palavra, nada funciona. Pedro caminhou tanto tempo com Jesus, mas não entendeu nada. E quando nós não entendemos a palavra de Deus, irmão, nada funciona. Nós ficamos incrédulos totalmente. Eu lembro de uma vez uma senhora em São Paulo, que o filho dela foi assassinado com 30, 40 tiros. Ela sabia, teve o julgamento, os rapazes foram presos. E um belo dia ela chegou para um dos outros filhos dela e falou assim: eu queria visitar o rapaz na cadeia. Ela foi até a família do rapaz e queria visitar. Ninguém entendeu nada. E todo mundo assim: meu Deus, mamãe vai infartar, mamãe vai matar o rapaz lá. E conseguiram levar a senhora para ver o rapaz preso que matou o filho dela. Quando ela chega diante do rapaz, ela fala assim: meu filho, eu te perdoo no nome de Jesus. Aleluia. Ninguém entendeu nada, mas ela tinha entendido a palavra de Deus, de liberar o perdão para aquela pessoa. O rapaz cai em prantos ali e aceita Jesus na hora. Aleluia. Mas para fazer isso eu tenho que entender o sentido da palavra. Mas para entender o sentido da palavra, eu tenho que buscar poder dos céus. Não adianta só caminhar com Jesus. Eu tenho que crer nesse Jesus. Não adianta botar a Bíblia embaixo do braço e falar assim: eu sou crente. Crente até o diabo estremece, irmão. Seja um cristão fervoroso, na sua simplicidade. Fala: Senhor, eu trago o esclarecimento da tua palavra. Pedro é um grande exemplo. Tinha tudo para se dar bem. Pedro só fazia bobagem. Outro texto da palavra, Mateus 16, 22, 23, diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus estava explicando nesse momento que ele ia ter que morrer, que ele ia ao Pai. Mas Pedro, cheio de autoridade: eu sou. Que é isso, Jesus? O Senhor não vai morrer não, mas não vai mesmo. Fica tranquilo, estou contigo. Vai morrer não, Jesus. Quantas vezes nós somos dono de si? Eu sou. Pedro aqui impulsivo, não teve discernimento de espírito nenhum. Jesus falando de algo espiritual e Pedro pensando em outras coisas. Não adianta eu estar na casa de Deus pensando em outras coisas. Não adianta eu querer resolver problemas familiares, dívidas ou o que for, pensando em outras coisas. Eu tenho que colocar todos os meus problemas diante do Senhor. Pedro não teve discernimento espiritual nenhum. Simplesmente falou. Será que se fosse um de nós a gente faria o mesmo? Vamos nos reportar lá para o paraíso, Adão e Eva. Muitos falam assim: poxa, por causa de Adão, esse desgramado, olha o que aconteceu. O que você faria? Fala para mim. Pensa aí. Só tinha os dois, Adão e Eva. Adão devia ser um camarada muito bonito. Vocês já imaginaram como é que Adão seria? Eu imagino Adão um homem muito lindo. Lindo mesmo. E a Eva com certeza, mulher muito linda. Imagina só os dois no paraíso, irmão. É impressionante. Nem problema eles tinham, mas eles arrumaram um. É igual os casais hoje, não tem problema, ele arruma um. Adão e Eva arrumou um grande problema. O que você faria se estivesse no paraíso? Pensa aí. Ah, pastor, eu com certeza não comeria do fruto. Será que não? Só de olhar o fruto você ficava doidaço. Pensa naquela picanha. Porque eu vou falar que, nossa, que maçã gostosa. Imagina a picanha. Pastor, sou vegetariano. Então, que alface. Tem gente que faz, olha. Tem algum vegetariano aqui, será? Estou te zombando não, tá? Que alface deliciosa. Vamos pecar, Adão? Vamos, mulher, que delícia. Irmão, nós na situação a gente faria a mesma coisa. É só trocar o nome para Ednei. Imagina o pastor Ednei no paraíso. Ele, pastora Miriam. Coisa linda, os bichinhos, bonitinho. O ser humano arruma problema sem ter, irmão. Pode parar e pensar. Tem dia que você amanhece muito bem, você consegue até o final do dia arrumar um problema. Um problema. E quando chega na noite, você pensa assim: poxa, para que eu fiz aquilo? Para que eu falei aquilo? Precisamos buscar discernimento do Espírito para tudo, irmão. Senhor, me mostra o lado espiritual desse negócio aí. O que é que tu tem com isso aí, Senhor? Muitas vezes nós somos, os homens em si, então, são muito desligados, irmão. As mulheres têm um radar, eu nunca vi. Homem não. E quando a esposa joga uma piada, poxa, tinha que limpar aquele quarto ali, daqui a pouco eu vou lá. O mané de ir lá limpar, não, ele deita. Deus revelou para ele, limpinho para ele, vai lá limpar. Ele já acabou com o almoço dele. Aí a mulher começa a limpar assim. O que está acontecendo, amor? Nada. Deus já tinha revelado há muito tempo, o bobo deitou. Agora, e quando a coisa é espiritual, meu irmão? E quando Deus, nas entrelinhas, fala algo para nós, a gente não entende. E Deus fala todo dia. Nós caímos em ciladas porque nós não vigiamos. O Senhor sempre está nos dando uma direção. Só que a gente não tem discernimento de espírito nenhum. Eu preciso pedir ao Senhor discernimento de espírito. Senhor, eu quero ser cheio do teu poder, cheio da tua graça. Eu preciso. Mas é mais fácil parar, reclamar e murmurar. Pedro aqui, o Senhor falando uma coisa, Pedro entendendo outra. Não, Senhor, fica tranquilo. Pedro.
Já imaginou Jesus fala para mim e para você: aparta-te de mim, Satanás? Os céus crentes de hoje, a pessoa: vou sair da igreja, fulano me chamou de Satanás. Ué, tu não quer ser crente? Você não quer morar no céu? Tem algo para passar aqui? Tem dificuldades para passar aqui? Peça ao Senhor discernimento do Espírito. Pedro aqui totalmente perdido. O difícil é nós entendermos como pode andar tanto tempo com um homem tão sábio e vacilar tanto. Como era impossível. Se a gente parar para imaginar quantos Pedros nós temos aqui. Quantas vezes tomamos a atitude de Pedro? Ah, pastor, qual atitude? Não sei, pensa, escolhe uma. Quantas vezes negamos ao Senhor? Quando deixamos de estar no culto por causa de qualquer coisa. Não vou no culto hoje, eu estou cansado. Quem que não está cansado? Pensa bem. Estamos numa geração que já amanhece cansada. Não é assim? Estamos numa geração que se acorda meio-dia, todo dia. É uma geração cansada. Um dia me falaram na congregação de São José assim: pastor, eu tinha que fazer um culto de manhã. Eu olhei assim: tá brincando, tá não? Se tu bota o culto 6:30 da tarde, ou 7 horas da noite, imagina se eu botar um culto de manhã. Aqui funciona porque tem mais pessoas. Mas não. Eu só olhei para o irmão: mês passado você viu o culto? Pastor, eu faltei 2 cultos mês passado. Eu falei: pronto. O cara me pede para botar culto de manhã, mas ele já faltou 2 sendo à noite. Imagina de manhã. Quando eu ligar para ele: irmão, o que aconteceu? Você não veio no culto? Ele vai dizer assim: pastor, eu estava tão cansado. Eu falei: Irmãos, discernimento do Espírito não é estando aqui a colar. Busca ao Senhor onde você está. Fala: Senhor, me mostra aonde está o problema disso aqui. Ou se não, Senhor, não pergunte para Deus assim: por quê? Senhor, para quê? Onde tu quer me usar, Senhor? Aleluia. Onde tu quer me usar? Mateus 18:21 diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ai, irmão. Pedro andava com Jesus o tempo inteiro. O perdão, meu irmão, é sempre perdoar. Olha a pergunta de Pedro, dona de bobo, né? Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes, meu irmão? 7, né? 7, irmão. Se a palavra de Deus diz que se eu não perdoar, eu não sou perdoado, como é que funciona isso? Pedro, sabendo disso tudo, que dá uma desperta para cima de Jesus, irmão. Tem pessoas que querem esconder a verdade da palavra, não tem como. Se não perdoar, não vai morar no céu. Se não perdoar, não recebe nada do Senhor. Perdoe. Impulsivo. Mas Pedro um dia acordou para a vida, depois de tanta bobagem. Atos 2:14, aleluia. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esse foi o primeiro discurso de Pedro, depois que ele recebeu o poder do Espírito. Aleluia. Um cara impulsivo, todo. Nesse momento aqui, Pedro começa a pregar a palavra de Deus com ousadia. Depois seria lá em Atos. Foi derramado o Espírito, o poder do Senhor, aleluia. E Pedro abraçou aquilo ali que ele tinha, aleluia. E Pedro, no primeiro discurso, a palavra de Deus diz que 3.000 almas se converteram ao Senhor. 3.000 almas, vocês têm noção disso? Eu não tenho nem noção.
A nossa realidade a gente vê 10, 30, 1, 2, 20. Imagina 3.000 almas, irmãos. Há um homem que era bruto, há um homem que negou o Senhor 3 vezes, há um homem que foi oscilante, mas através do poder do Espírito, Pedro abre a boca e começa a falar com ousadia a palavra do Senhor. 3.000 almas se convertem. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, não há timidez não. Para o Espírito Santo não há timidez. Peça, Senhor, eu quero ousadia. Já foi declarado aqui no início. Recebe essa palavra. Mas não adianta você colocar a mão na boca, receber a palavra que recebeu diante do que o pastor Dinei falou aqui, e não colocar em prática. Abre a boca e começa a falar de Jesus. Não adianta você estar no seu serviço, as pessoas sedentas da palavra, e você não falar de Jesus. Eu lembro assim que eu me converti. Eu tinha muita sede de Deus, mas eu também era oscilante como Pedro. Eu tinha vontade de falar com a pessoa, mas eu tinha vergonha, eu recuava. Um belo dia, conversando com um rapaz, na época eu morava em 2 Barras ali, o ônibus condução para lá é complicado. Eu perdi o último ônibus que era 9 horas da noite, depois só no outro dia. Mas eu estava tentando uma carona e fiquei lá no trevo esperando, e chegou um rapaz do nada. Parou o carro, vindo de Monerá, não sei, parou ali no trevo. Quem conhece ali sabe o que eu estou dizendo. E o rapaz começou a desabafar comigo. Ah, que meu casamento está assim, a minha esposa fez isso. Começou a se queixar e eu fiquei com aquele negócio dentro do coração. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Quem disse que eu falei? Ele falou 1 hora na minha cabeça, eu não conseguia falar. Eu falei, Senhor, eu tenho que falar para ele. Eu não conseguia falar, eu travei. Nem orar, não consegui fazer nada com ele. Ele entrou no carro, se despediu chorando, foi. Eu falei, irmãos, no outro dia eu fiquei sabendo, ele se suicidou. Ele entrou no rio, não sabia nadar, foi até afundar. O Espírito Santo me cobrou na hora. Eu não falei. Hoje, meu irmão, pode ter um cachorro ali que eu estou falando, meu irmão. Fala de Jesus, irmão. Eu naquele momento eu neguei Jesus. Claro, era novo convertido, mas não justifica não. Eu podia ter falado pelo menos Jesus te ama. Não falei nada. Depois daquele dia, meu irmão, hoje para fechar minha boca está complicado, hein? Eu entro em cada lugar que você não tem noção, eu sou meio doido. E nessa época, logo depois disso aí, eu morava em 2 Barras, eu sou de Bom Jardim, e o vereador da cidade me... Como é que é negócio que dá mesmo? Que dá para o outro cidadão? Esse negócio mesmo. Moção da moção. E o vereador falou assim, quero chamar aqui o Antônio. Tito Cidadão. Obrigado, pastor. E ele me deu lá o ginásio lotado. Prefeito, delegado, juiz, todo mundo lá. E eu falei com a Ana, minha esposa, se me der o microfone, eles estão no sal. Aí o rapaz chegou assim, o que me chamou. Época de política é mais fácil. Vem cá, fulano de tal. Eu falei no ouvido dele assim, eu quero dar uma palavra para todo mundo aqui. Ele olhou para o presidente da Câmara, assim, o presidente falou assim, não. Rapaz, o cara quase saiu no pau com ele. Ele vai dar, porque ele vai dar, que não sei o que. Eu falei, Senhor, calma aí. Por muito custo, o presidente falou assim, tá bom, 1 minuto. Eu falei, 1 minuto, o microfone na minha mão, um abraço. Irmãos, aleluia. Coloquei todo mundo de pé. Falei do amor de Jesus em 1 minuto. Orei com todas as autoridades naquele lugar, aleluia. Eu vi juiz chorar, eu vi delegado chorar, eu vi pessoas chorar, coisa linda. 1 minuto. Jesus fez o que tinha que ser feito naquela noite. Então não perde tempo não. Fale com ousadia. Seja audacioso. A partir de hoje, em nome de Jesus, não perca tempo, aleluia. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Aleluia. Outra coisa que Pedro fez depois de ser revestido de poder,
Atos 3:6 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Eita! Já imaginou, irmão? Pedro, aquele camarada impulsivo, de repente, ele, cheio de autoridade, ele veio parar e falou: levanta e anda. Ô glória! Imagina você andando na rua, irmão, olhando aquela pessoa doente, enferma, não sei, e você no nome de Jesus, e a coisa acontece. Sabe por que hoje a gente quase não vê isso? Porque o povo está fraquejando. Ore com fé, irmão. Sabe o problema de muitas vezes que nós fazemos? É a oração boca mole. Senhor, cura essa pessoa, faça a tua vontade. Para com isso, irmão. Exerça a fé. A cura é com Deus, é com você. Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Porque quando nós falamos, Senhor, faça a tua vontade, você já está bloqueando o poder de Deus. Que Deus está querendo agir em cima da sua fé. Já reparou? Senhor, que seja feita a tua vontade. Claro que vai ser a vontade dele, todo mundo sabe que vai ser, irmão. Mas da sua boca tem que gerar fé no coração de Deus. Ei, meu Deus, irmão. Esses dias em São José, uma senhora, uma moça, chamei à frente, e o Espírito Santo tocou no meu coração: ora por dor, nessa localidade. E eu orei: Senhor, eu não sei quem está com dor aqui, derrama cura nessa pessoa em nome de Jesus. E irmão, a menina caiu em prantos. O que aconteceu? Eu estava com a dor, parou, passou agora. Aleluia! E sabe o mais engraçado? É que mesmo sendo curado, ninguém deu glória a Deus. Queremos ver milagre, quando acontece a gente fica pasmado. Se acontecer milagre, dê glória a Deus, aleluia. Ousadia, irmão. Autoridade espiritual. Se pedir poder do céu, o Senhor te dá autoridade. Isso já foi declarado. Pessoas manifestam esse demônio, tem que ser liberta. Mas o crente está recuando. Busca poder dos céus, meu irmão, minha irmã. Pessoas precisam ser libertas. Aleluia. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Pedro mudou muito diante de tantas coisas, mas ele precisou buscar revestimento dos céus. Você tem buscado revestimento aonde? Com quem? Para quê? Por quê? Nada acontece na sua casa que você não estendeu suas mãos para repreender o mal. Comece hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal na minha casa hoje. Aleluia. Exerça a sua fé. Pedro não parou mais não, irmão. Pedro falou: a tempo é fora de tempo. Pedro fez o que tinha que fazer. A Bíblia declara que por onde ele passava, oh meu Deus, só a sombra dele, irmão. Eu quero isso para mim. Fala eu também, irmão. Eu quero isso para mim. Mais alto, eu quero isso para mim. Já imaginou eu quantas pessoas que eu vou alcançar com a minha sombra? Estraguei tudo, né? Uns 4 deitados aqui está feito. Eu até deito. Eu quero isso para mim. É um monte de crente boca murcha. Começa a usar a autoridade que Deus já te deu, meu irmão. Minha irmã. Não adianta ficar só orando. Começa a colocar em prática. Pastor, como é que eu sei? Começa a orar, ué. Quando começou a me dar umas crises assim, querendo orar para todo mundo, eu estava caçando gente doente. O crente tem que ser assim, irmão. Está com alguma dor? Já está com alguma dor, irmão? Não, estou não. Eu tenho que ter fé, ué. Quem vai fazer é o Senhor. Agora eu tenho que exercer minha fé. Nós vimos aqui alguns, vou parar por aqui. Pedro, ele só foi usado realmente quando ele quis. Ou seja, se você quer ser usado, fala: Senhor, eu quero. Eu quero ser revestido de poder. Sozinho não vai não, irmão. Sozinho não vai não.
Já imaginou que coisa linda você orando para um paralítico e levantar da cadeira de rodas? Aleluia. E pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Imagina você com a simples palavra falando de Jesus e pessoas se convertem, aleluia. Coisa linda. Estamos perdendo isso, porque estamos recuando, celebrando o Espírito. Eu tenho que buscar, ué. Fique de pé. Eu tenho que buscar do Senhor. Eu tenho que falar: Senhor, eu quero mais. Aleluia. Senhor, eu quero a ousadia de Pedro, mas depois do enchimento. Fala para Deus. Senhor, tira toda a impulsividade do meu coração. Começa a falar para Deus: Deus, eu quero ousadia para pregar a tua palavra. Eu quero algo novo da parte de Deus. Eu quero mais. Começa a ordenar a sua casa, profetizar bênção. O deserto acaba hoje. O deserto acaba hoje. Eu tenho que entender isso. Aleluia. 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 Você tem que crer nisso. O deserto acaba hoje. Pedro teve que passar por muito problema para entender, mas não precisa chegar a tanto ponto assim, não. Acaba hoje, Senhor. Hoje eu quero o poder dos céus. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser renovado. Eu quero ser restaurado. Aleluia. Eu quero ser restaurado. Aleluia.